Olá, aqui quem fala é Luciano Moreira, ou Lute, e nessa demonstração eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento do SQL Server com o Restore Point in Time quando nós temos o modo de recuperação Booklogged definido no seu banco de dados. Qual que é o objetivo dessa demonstração? É responder a uma pergunta muito comum nos treinamentos que eu ministro a respeito desse Restore Point in Time, e que recentemente apareceu num dos treinamentos on demand da Nimbus. Eu resolvi então investir uns minutinhos do meu tempo para gravar sobre isso, e eu espero que consiga responder uma série de perguntas associadas a esses dois elementos aí. Para essa demonstração eu vou utilizar o SQL Server 2014, SP1, Cumulativo Update 6, depois do fix, do seu 6, e vou criar um banco de dados. O banco de dados vai se chamar Mastering, é um banco bem simples, uma estrutura bem simples que a gente vai criar em cima dele, só para a gente poder fazer o backup desse banco de dados e depois fazer o restore dele point in time. Esse banco de dados ele vai receber a tabela de funcionários, é uma tabela com 3 colunas, código, que é um int identity minha primary key, então tem um índice cluster aí, nome, que é um varchar de 200, e filler, que é um char de 7800, que está aqui só para encher linguiça, vamos dizer assim, para cada registro ser mapeado para uma página. Então, um registro, uma página nesse banco de dados. Vou inserir 10 registros nessa tabela e vou fazer um backup, preciosismo aqui, eu coloquei um checkpoint, porque esse backup já está implicitamente executando um checkpoint, mas eu estou fazendo então um backup full do meu banco de dados e tirando ele de Auto Truncate Mode. Vale a pena ressaltar que a gente está com modo de recuperação full nesse banco de dados, que é o padrão que está definido lá na model, ok? Nesse momento eu estou usando aqui uma outra seção, que é uma seção auxiliar, que eu vou ficar consultando a tabela de funcionários e dando uma olhada no FNDB log, só para a gente ver o que está acontecendo no log de transação. Nesse momento, após o backup, eu tenho aqui 11 registros na porção ativa do meu log de transação, e na minha tabela de funcionários eu tenho aqui 10 botzinhos aqui com o filler na descrição, nada demais. Como próximo passo, se vocês olharem a demonstração, ela tem alguns waits, para quem está executando às vezes em casa esse script ou quer reproduzir esse comportamento, para ele poder executar tudo um seguido do outro, sem ter que ficar executando passo a passo como eu estou fazendo aqui. E mais importante, eu estou jogando na saída desse script alguns timestamps que vão me ajudar depois a definir em que horário que eu tenho que fazer o meu restore point in time para ver ou não aquele registro no meu banco de dados. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir o 11º registro, Luciano Moreira, vou esperar por 30 segundos e depois eu vou fazer o primeiro backup do log de transação depois do meu backup full. Estou fazendo aqui a inserção. Se a gente analisar aqui o log de transação, a gente vai ver que eu tenho mais registros além daqueles 11 iniciais, onde eu tenho efetivamente aqui o begin xact, que é o início da minha transação, que vai ser comitada lá no fim, está aqui o commit da minha transação, e a entrada 31 no transaction log é efetivamente a inserção do registro no índice cluster, então está aqui log operation, certo rows no índice cluster, e de qual que é o objeto, no caso aqui é minha tabela de funcionários. Então esse registro aqui é efetivamente a inserção do registro dentro da tabela funcionários. Vou guardar o timestamp para a gente utilizar depois. Então está aqui o exato momento onde foi inserido o registro Luciano Moreira nessa tabela. Feito o meu backup, o próximo passo é mudar o meu recovery para Booklogged. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa interessante. Depois que é feito o backup de log, a porção ativa do meu log de transação, o que eu consigo ver está aqui, eu tenho 41 registros. E aí eu vou fazer agora, como próximo passo, mudar o modo de recuperação para Booklogged.
que está acontecendo, né, com o meu banco de dados nesse momento? Se a gente olhar aqui o meu FNDBlog, o que vocês vão ver é mais 4 entradas no log de transação, onde efetivamente o que o SQL Server está fazendo é mudando uma propriedade do meu banco de dados e está indo lá na boot page para fazer essa alteração. Então, se a gente pegar aqui o BeginXAct, ele traz algumas informações sobre o que está sendo feito. E aqui eu tenho, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Eu estou alterando uma configuração do meu banco de dados, que é mudando o meu modo de recuperação de full para booklogged. Então a gente tem, né, uma entrada no transaction log para efetivamente marcar em que momento a gente tem uma operação, começa a poder fazer operações minimamente logadas aqui. E aí o próximo passo é fazer o quê? É inserir mais um registro. Tá aqui, eu vou inserir o registro do Fabiano Amorim, o nosso Kill Freak. E enquanto eu estou fazendo, né, a inserção, eu vou esperar depois 30 segundos, mas eu vou lá no FNDBlog e o que eu quero mostrar para vocês? Que tá aqui, eu tenho mais, sei lá, 20 entradas, né, no log de transação. Lá no fim vai estar a inserção do registro, né, no índice cluster, mas se a gente olhar para o tamanho do log record, o que a gente vai ver? Que é um baita de um log record. Então eu tenho um registro, uma entrada grande no log de transação e eu não tenho nenhuma operação que está mudando um mapa de bits aqui que controla operações minimamente logadas. Isso é, né, traduzindo isso que eu acabei de falar para vocês, essa operação, mesmo com o modo de recuperação booklogged, ela não é uma operação minimamente logada. Ok? Então vamos lá, acabou de fazer a inserção, esperou os 30 segundos, vou registrar aqui que horário que foi inserido o registro do Fabiano. E continuando aqui a demonstração, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar o modo de recuperação para full, tá legal? Então estou saindo o modo de recuperação de booklogged para full. Vou inserir mais um registro, que é o Edivaldo, nessa tabela de funcionários, e depois eu vou finalizar, né, a parte dos backups com o meu terceiro backup de log, que tem a inserção do Edivaldo nessa tabela. Então nesse momento o que a gente vai ter? Se a gente der uma olhada aqui nos backups, eu tenho backup full, primeiro backup de log com o registro do Lute, segundo backup de log com o registro do Fabiano, e daqui a pouco vai aparecer o log 3, que é o terceiro backup de log com o registro do Edivaldo. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem já os backups para a gente começar a fazer o nosso restore point in time desse banco de dados e analisar o comportamento quando a gente tinha o modo de recuperação booklogged. Então tá aqui, ó, mastering log 03.rn é o backup que tem o registro do Edivaldo. Continuando a nossa demonstração, próximo passo, eu vou apagar o banco de dados mastering e vou começar um novo restore do meu banco de dados a partir do meu backup full e vou começar a fazer restore point in time com o log de transação. Então vamos lá, eu tenho aqui que o backup, né, antes de inserir o registro do Lute nesse horário, é o meu timestamp. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um restore do log, partindo do meu primeiro backup de log, vou parar antes de eu inserir o registro do Lute e vou usar um standby file aqui só para conseguir validar o conteúdo desse banco de dados sem ter que completar, né, o processo de restore. Então tá aqui, restaurei, né, apliquei parte desse log de transação e se eu consultar agora a minha tabela aqui de funcionários, o que eu vou ver? Eu apliquei o log de transação, mas antes de inserir o registro do Lute, então eu não tenho aqui o 11º registro, como era esperado, e tá, o comportamento normal, eu posso fazer o restore point in time sem problema nenhum. Qual que é o próximo passo aqui então? Eu quero fazer o restore depois da inserção do registro do Lute.
Então vou colocar alguns segundos à frente do horário que eu tenho e vou fazer o restore aplicando o log de transação até um ponto posterior a que eu tinha feito o restore point in time. Se a gente executar novamente o select na tabela funcionários, agora a gente vai ver aqui que apareceu o registro 11, que é o que? O Luciano Moreira. Tudo funcionando como esperado, a gente não tinha mudado o modo de recuperação para book logged, então tudo tranquilo. O próximo passo aqui é o que? É pegar e tentar fazer uma recuperação point in time antes da inserção do registro do Fabiano. Então vou pegar aqui, vou voltar alguns segundos, e aí que vem a pergunta: vai funcionar eu fazer um restore point in time com um backup que foi feito depois de eu ter alterado o modo de recuperação para book logged? Vamos ver. Tchananã. Então estou aqui, vou fazer o restore, fiz o restore com sucesso, point in time. Como é antes da inserção do registro do Fabiano, o que a gente vai ver é que o Fabiano não aparece aqui. E vou pular essa instrução aqui. Vou tentar então fazer a recuperação alguns segundos depois de eu ter inserido o registro do Fabiano. Então estou fazendo aqui um restore point in time com modo de recuperação bulk logged. Vocês vão ver que o restore foi executado com sucesso. Vamos dar uma olhada nos dados que eu tenho nessa tabela. Quem apareceu aqui? O nosso amigo Fabiano Alborim, que é o nosso QO Freak. Então tá aqui, gente, um restore point in time, mesmo que o banco de dados esteja com uma operação minimamente logada. Por que eu pude fazer isso? Vamos dar uma olhada nesse backup de log utilizando a instrução restore header only. Na hora que você dá uma olhada aqui nas informações a respeito deste backup de log, a gente vai fazer uma coisa bem interessante, que é o que? Has book logged data igual a 0. Isso é, no momento que o SQL Server ele fez o backup de log, ele sabia que não tinha acontecido nenhuma operação minimamente logada e efetivamente marcou, não setou esse bit no log de transação. Então é seguro para o SQL Server restaurar esse log de transação fazendo o que, gente? Uma recuperação point in time, mesmo que o banco de dados esteja com modo de recuperação bulk logged. E para finalizar essa primeira demonstração, eu vou fazer o restore do último log de transação. Efetivamente, quando eu fiz o backup, eu não registrei no meu Notepad++ ali o horário que foi inserido o registro do Edivaldo. Então eu consultei o header only, vi que horário que foi feita a inserção e alterei aqui já o horário no script para refletir o ponto que eu tenho no tempo antes do registro do Edivaldo ser inserido e depois o restore que é feito após a inserção do Edivaldo. Então vamos lá, vamos restaurar aqui. Continuei então restore, peguei meu terceiro arquivo de backup antes da inserção do registro do Edivaldo. Vou fazer o select aqui na tabela. Notem que eu não tenho mais o Edivaldo Castro. Vale ressaltar que a essa altura aqui no nosso banco original eu já tinha voltado o modo de recuperação para full, a gente saiu de book logged e foi para full. Mas eu continuo, como já era de se esperar, podendo fazer o meu restore point in time, já que eu não tenho nenhuma operação logada registrada nesse log de transação, enquanto meu banco de dados ainda estava com o modo de recuperação book logged. Então vou fazer um restore para outro ponto no tempo. Tá legal? Tá aqui. Agora sim apareceu o Edivaldo Castro, nosso amigo do HADR. E aí, eu posso agora colocar esse banco de dados, chamar um recovery aqui, colocar o banco de dados operacional, um restore ponto no tempo com modo de recuperação bulk logged.
Então, dependendo do que você tem dentro do seu backup de log, você pode sim fazer um restore point in time, mas isso vai depender do seu log de transação, do backup do log de transação, quando você está com o de recuperação booklogged. E aí a gente tem a segunda parte da demonstração para justamente mostrar um cenário onde isso não vai funcionar.